Hoje no Trilegal Podcast, episódio 4, os prêmios Nobel como diagnóstico da saúde da ordem política mundial. Na física, o aquecimento global e suas causas humanas. Na economia, o desprestígio de antigas verdades ortodoxas. Falei bonito, hein? Na literatura, o reconhecimento da experiência pós-colonial. E o Nobel da Paz para 2 jornalistas lutando contra o grande desafio dessa geração, o autoritarismo como forma de governo. Para aliviar, nossos trinobilíssimos professores Raquel Boing, Fred Dias e Aline Tomé avaliam os riscos políticos globais contidos na questão de Taiwan. Crescem as tensões no Estreito, com provocações mútuas entre chineses e estadunidenses. Sobrevoos no espaço aéreo alheio, envio de tropas, bases navais em ilhas artificiais, mísseis hipersônicos. A saúde da ordem global tá como, hein? Respire fundo e diga 33. Por isso, o passaporte do Trilegal Podcast de hoje vai garantir a alguns premiados que não ajudam em nada diante desses seríssimos desafios da humanidade uma temporada em Azkaban. Para lá, quem sabe, descobrir que a felicidade pode ser encontrada mesmo nos tempos mais sombrios, se alguém apenas se lembrar de acender a luz. E aí, Clarinha, curtiu essa? Se você não entendeu e foi no Wikipedia descobrir o que é Azkaban, entregou a idade, hein? E na gastronomia internacional da semana, cookie. Muitas piadas. Cookie, apenas cookie. Bom, o Trilegal Podcast está no ar. Olá, esse é o episódio 4 do Trilegal Podcast, que hoje conta com nossa querida Raquel Boing de volta ao seu devido lugar conosco aqui. Boa noite, Raquel, como você está? Boas noites, estamos aí, estamos juntos. E você, Aline, tudo bem contigo? Olá, boa noite, bom dia, boa tarde de novo isso. Olá a todos, como estão? Espero que tenham voltado essa semana. A gente tem recebido muitos comentários, feedbacks, inclusive a maioria, lembrei disso agora, a maioria são de alunos e ex-alunos nossos, dando muito feedback, comentando, tanto no YouTube quanto pelo nosso perfil no Instagram. Mas hoje eu recebi um comentário de uma pessoa que é formada em Relações Internacionais, acho que é pela Universidade Federal Fluminense, se eu não me engano. Então, nosso público está sendo ampliado, e eu fiquei bem feliz com isso. Então, poder reencontrar e saber dos nossos ex-alunos é muito bom, ouvir os feedbacks dos nossos alunos é muito bom e também é muito interessante poder ampliar essa rede. Então, estou bem contente com essa interação. Tem uma ex-aluna também que escreveu, dizendo que está em Portugal e, enfim, de alguma forma chegou a ela lá também, esqueci agora o nome dela, mas muito legal, Acaba que é uma forma da gente reencontrar nossas redes que a gente formou durante tanto tempo, É verdade. E ex-colegas também, que têm curtido. Hoje recebi no Zap, inclusive, de uma colega minha da época da UNB, que fez Direito, dizendo assisti assim que foi lançado e tal. Então, ela não tinha respondido lá do primeiro episódio, ela hoje escreveu. E aí ela até perguntou, mas tem vídeo, Eu tinha deixado para ouvir depois, aí que eu me dei conta que tinha vídeo. Então as pessoas têm, porque normalmente pensa podcast, e não imagina que vai ter um vídeo e tal, então também estamos aí pensando depois como ir adequando as plataformas, Sim, e a gente está se tornando cada vez mais um podcast tradicional, chegando às 4 horas de vídeo, estão seguros indo nesse caminho. Gente, então como vocês já ouviram aí do nosso querido Ricardo Nakaoka, nosso locutor oficial do Trilegal Podcast, os temas do dia, formam aquela nossa velha estrutura, já velha no 4º episódio, de 2 temas de relações internacionais, um mais tradicional e outro menos tradicional, iniciando aqui nosso debate, o passaporte do dia e a nossa comidinha ao final, e hoje tem surpresa na comidinha. Então, nosso primeiro tema, como vocês já ouviram aí do nosso querido Ricardo Nakaoka, é a premiação do Nobel, dos prêmios Nobel. A cada
Novo Outubro, os comitês que são formados pelas coroas da Suécia, da Noruega, distribuem 6 prêmios em áreas diferentes da ciência, da arte e do ativismo humano: medicina, fisiologia, física, química, economia, literatura e o Prêmio Nobel da Paz. São 10 milhões de coroas suecas oferecidas, o que dá mais ou menos US$ 1.100.000 para quem ganhar o prêmio. É dividido, né, como no caso foi para alguns dos prêmios esse ano, né, de cada um desses prêmios. E eu acho que o mais interessante aqui em termos de política mundial, em cada um desses temas eu tentei reunir aqui nessa introdução, né, o que é interessante da gente notar. Na questão da física, a contribuição que os premiou foi o desenvolvimento do conhecimento sobre a interferência humana na mudança climática, a criação de modelos para compreender isso bem, né, que nos coloca justamente nessa era do antropoceno, conceito tão comum e importante no estudo de relações internacionais contemporâneas, né, essa era geológica caracterizada pela interferência humana sobre o clima. O prêmio de literatura foi dado ao tanzanês Abdulrazak Gurnah, né, que, nas palavras do comitê, foi premiado por sua incursão intransigente e compassiva sobre os efeitos do colonialismo e do destino do refugiado no abismo entre culturas e continentes. Eu achei muito interessante, né, esse prêmio, e assim, você, nosso ouvinte, nosso espectador, também gosta de literatura, né, ficou curioso, eu fiquei muito curioso, né, não conhecia, procurei livros já em português aí dele, parece que tem um livro traduzido para Portugal, né, acho que Junto ao Mar, né, mas parece ser assim, as narrativas dos livros, eu vi uma matéria, algo muito interessante. Aline, nossa, que é a mais interessada nesse tema dos imigrantes e refugiados, né, deve ter também alguma coisa a falar já sobre isso. Então, deixe seu comentário aqui, se você curte, já conhece, já leu, né, está interessado em ler, deixe seu comentário aí para a gente, né, saber de vocês. O Prêmio Nobel em Economia também foi muito importante, né, do ponto de vista da política. Os ganhadores dos prêmios foram reconhecidos pelos estudos causais de relações econômicas, e um deles mostrou que, contra a teoria neoclássica, monetarista, aquilo que se chama de ortodoxia na economia, o aumento do salário mínimo não causa sempre o crescimento do desemprego, como era afirmado, inclusive nosso ministro das contas do Pandora Papers, por dizer assim, né, formado na meca desse pensamento, né, hoje decadente, né, reconhecidamente decadente, em que esses ganhadores, né, trouxeram essa contribuição, né, refutar ligações, inclusive sobre a imigração, Aline, né, a ligação causal em que a imigração seria também responsável por desemprego. Então, muito interessante. Me dá uma esperança ouvir esse tipo de notícia, né, principalmente sobre essa possibilidade, né, de cair esse paradigma, né, sobre o salário mínimo, ampliação. Isso realmente é interessante. Muito velho, né? Muito velho. E, por fim, né, um reconhecimento, né, também muito importante do Prêmio Nobel da Paz, que talvez seja aquele que mais diretamente nos interessa, que foi dado para os jornalistas, né, a jornalista filipina Maria Ressa e o russo Dmitry Muratov, né, obviamente por terem defendido liberdade de expressão em contextos tão complicados quanto ambos vivem, né? Eu também pude ver aí nessas matérias que saíram essa última semana, que o último prêmio dado a jornalistas foi a um alemão, que resistia à crescente nazista nos anos 30, Karl von Ossietzky. Em 1936 ele já era preso, morreu 2 anos depois, né, por consequências ali do tratamento na prisão. Ou seja, 85 anos atrás, o último prêmio Nobel da Paz dado a jornalistas, e isso é muito significativo, então. Tem a ver muito com esse momento em que, por acaso, né, mas eu acho que é mais amplo que a fala dele, o presidente Joe Biden dos Estados Unidos chamou de o momento geracional da luta da democracia contra os autoritarismos. Então, é um recado que me parece estar sendo dado aí pelo Prêmio Nobel da Paz.
Então, eu queria ouvir nossas colegas sobre o tema, a professora Raquel, que também é uma especialista em mídia e deve ter se impressionado também com essas questões. Eu sempre gosto de acompanhar um pouco quando tem a entrega dos prêmios, fico mais atenta, né? Até porque entra mais dentro do que é o que a gente acompanha, o prêmio que é dedicado à paz, porque de todos os prêmios que são entregues, ele é o que mais escancaradamente coloca uma posição política, né? Então, normalmente significa, né, dar visibilidade para uma determinada questão, uma luta. Tivemos um período aí que ele estava, a gente diz, muito chapa branca, né? Só os grandes líderes mundiais ganhavam e tal. Mas tivemos já, aí pensando inclusive as pautas, né, que não tradicionais que nos interessam, por exemplo, lembrei lá no início dos anos 90, quando a Rigoberta Menchú teve o prêmio, né? Quantas vezes aqui se pleiteou, né? Também no Brasil, algumas entidades que tiveram a sua candidatura, né, levada. Então, é sempre um prêmio que leva a gente a entender que há um sentido político, né? E esses outros, é muito interessante como o Fred também costurou, que, embora sejam prêmios ligados a pesquisas acadêmicas, também neste ano a gente consegue, né, o Fred nos mostrou esse caminho de determinadas opções políticas, né, de a que essa ciência está se dedicando, que tipo de pesquisas a gente tem levado em consideração. Quando eu vi que eram os dois jornalistas, me veio logo à mente, por conta, então, de eu ter, durante um tempo, me focado nos estudos de mídia, né, quando a gente estava nos meios de comunicação de massa, né, não sou muito ligada em redes, né, mas pensando mais no papel dos jornalistas, lembrei de uma linha de pesquisa, de uma categoria, que era do jornalismo pela paz, jornalismo para a paz, que é uma categoria de um autor que, durante um tempo, ele foi bastante livre em relações internacionais, mas que, embora tenha, tá até a linha dele de pesquisa está até no dicionário do Bob, para ter ideia de que, durante um tempo, ele era um autor referência, que é um norueguês chamado Johan Galtung, né? Ele é o nome, né, no momento da luta pacifista, né? Ele é um nome dessa área de pesquisa que se chama Pesquisas para a Paz, né? E aqui na Universidade de Brasília, quando eu fiz graduação, eu fiz a matéria de estudos e pesquisas para a paz, que era uma matéria ofertada de modo multidisciplinar, uma matéria que a gente encontrava gente de tudo quanto é curso, né? Mas eu lembro de ter feito sozinha, ninguém da minha turma fez comigo. Então, na época já não era um assunto, isso início dos anos 90, né? Não era um assunto que uma parte grande dos alunos de réu se interessava. O pessoal gostava mais de estudar guerra mesmo, né? Muitas vezes. Ou outros temas ligados à economia, né? Era o início aí da discussão sobre globalização. Mas aí me fez voltar um pouco a essa literatura dos estudos para a paz, né? E de como essa temática da paz ela gera, né, embates, né? Muitas vezes o discurso da paz é usado para maneiras de intervenção em alguns países, né? E a gente muitas vezes trabalha com uma visão de paz muito restrita. E essa discussão do Prêmio Nobel da Paz ser dado para dois jornalistas, num contexto em que são grandes militantes da importância da qualidade da informação, né, do jornalismo ser engajado na busca da verdade, né, da luta pela liberdade de imprensa, pelos valores de liberdade de expressão tão caros ao modelo democrático liberal, né? A gente precisa entender a paz, como essa linha de estudos trabalhava, uma noção de paz mais ampla, né? Paz no sentido de promoção de justiça social, né? De dar visibilidade aos problemas que são estruturantes, né? Dentro da sociedade e as formas de violência que estruturam também a sociedade. Então, essa linha que trabalha com a ideia de jornalismo pela paz, ela não quer dizer que o jornalismo não tenha que trazer à tona o conflito e nem cobrir as guerras, não é nada disso, mas é tentar entender a importância que tem
dentro do cenário contemporâneo, também da responsabilidade social que, nos contextos de conflito e de violência, o jornalismo tem. E nisso, muitas vezes, a gente vê como a gente tem ido na contramão, né? Então, é muito simbólico que os dois, em contextos políticos tão delicados como eles estão, que são alvo de resistência, que veem seus amigos sendo, inclusive, né, eliminados, né? Que em tantos países, no nosso também, nós temos, né, um número não desprezível de jornalistas que são, né, perseguidos ou mesmo mortos, né? Os dados da Anistia Internacional, por exemplo, indicam isso. Então, eu acho que foi muito... abre muito um flanco aí para a gente voltar a esses estudos que um dia já foram tradicionais da paz, né? E, ao mesmo tempo, se abrir para essa discussão da paz e olhar esse foco de como a cobertura sobre os nossos eventos ela tem sido feita, né? Como muitas vezes se cai numa linha de análise onde talvez mais divertido, ou vai ter um público mais ávido por saber, né, como que os conflitos se desenham, que armas que são usadas e para ir para frente, e eles estão numa outra linha, né, numa outra perspectiva do que é importante reportar à população, e usam esses veículos, né, como uma forma de luta política. Então, eu achei interessante para poder talvez instigar também a gente a olhar um pouco. Eu até achei que o Galton já tivesse falecido, e ele domingo vai fazer 91 anos, né? Então, também é interessante poder nessa semana lembrar dele, e na cobertura toda que eu vi, pelo menos do material todo que eu li sobre o Prêmio Nobel para os dois jornalistas, ninguém resgatou essa categoria dele do jornalismo para a paz. Então, eu achei bacana a gente também lembrar do Galton. Não sei se vocês chegaram a estudá-lo ou não quando fizeram graduação. Sim, esse conceito de paz positiva, né, versus o conceito de paz negativa, quer dizer, eu acho que, especialmente o prêmio desse ano, ele incorpora esse conceito de paz positiva do Galton, ainda que não, né, deixe explícito, mas quer dizer, é isso, né, não é jornalismo de guerra, né, o jornalismo da paz, é o jornalismo da liberdade de expressão, né, das mazelas que, né, das denúncias de injustiça, né, e da violação da expressão dos diversos grupos, né, da perseguição aos opositores da política, tudo isso, né, isso é jornalismo da paz. Principalmente, e nos anos 90 essa ideia vinha sendo resgatada. Né? Gostava Só que, muito. Então, eu trabalhava em TRI, por causa dessa herança da UNB, legal. Mas aí se foi. Mas porque depois de 2001, essa categoria ela sumiu, né, praticamente, porque a partir dos conflitos originados aí dos atentados em 2001, então, né, a guerra acabou, guerra ao terror, né, e todo estudo de mídia se voltou muito para a cobertura de guerra. Né? Então, como muitas vezes essas categorias elas têm o potencial de fazer a gente olhar, né, por um outro óculos, né, de vez em quando. Interessante, talvez essa seja uma explicação do porquê que eu não conheço esse conceito. É super interessante, né? Mas eu nunca tinha ouvido falar, né? Porque o período que eu estudei Relações Internacionais, acho que foi aquele, assim, um divisor de águas, foi de 99 a 2003. Né? Então, até 2001 tinha aquele otimismo liberal, né? Que não se pensava guerra, a guerra era um assunto ultrapassado, e aí de repente veio o 11 de setembro e em seguida a guerra ao terror, que aí muda completamente essa lógica. Né? Verdade. Mas então, Aline, chamou a atenção a você o Prêmio Nobel de Literatura para esse tanzanês, quer dizer, é o primeiro africano em 20 anos a ser premiado também nessa categoria, e um tema tão relevante, né? A gente tem falado muito aqui no nosso podcast sobre colonialismo. Exatamente. Então, eu até anotei aqui,
né, para começar minha fala com isso, por você ter levantado esse destaque. E aí eu acho que tem tudo a ver com as discussões que a gente vem fazendo, com a que a gente fez no episódio 3 da semana passada, né, com racismo e relações internacionais. E um tanzanês, né, de ganhar um prêmio Nobel de literatura, isso é muito interessante. Tem tantas coisas. Eu sou fã de literatura. Né? Nos últimos anos não tenho consumido tanto quanto eu gostaria, né, anteriormente. Né? Me dedico mais à maternidade, que não me deixa desfrutar desses prazeres, como, por exemplo, leitura da literatura, que ficou bem restrito, mas sou fã de literatura e me veio à mente, né, um livro que acabou ficando muito conhecido, né, best-seller, de uma autora que ela é nigeriana, se eu não me engano, e ela conta, né, acho que foi até no TED Talks, que ela fala sobre a importância de se contar a própria história. E quando ela fala sobre isso, ela fala da experiência dela como autora africana que acabava reproduzindo o que ela lia nos livros europeus, o que ela lia nos livros americanos, e ela não tinha, depois que ela foi se dar conta que ela mesma não dava uma versão nigeriana dela, ou da experiência dela a esse respeito. Então, poder trazer visibilidade ao que um autor tanzanês fala é muito importante para essa questão da decolonialidade que a gente discutiu, do racismo, né? E aí isso tem outras implicações. Tratando da temática do refúgio, ainda mais especificamente, gente, por muitos anos, creio eu que até a crise migratória da Europa, ou seja, 2014, né, muito recente isso, o maior número de refugiados que a gente tinha no mundo eram africanos. E esse tema era invisibilizado. Né? Parece que tudo que parte, né, do continente africano é menosprezado ou invisibilizado. Então, são números altíssimos de refugiados, de guerras, de conflitos que são fruto do processo colonial. Né? Esses conflitos eles são frutos do processo colonial. Então, é muito, muito importante, muito simbólico, né, a concessão desse prêmio e, com certeza, chamou muito a minha atenção numa linha do que a gente veio discutindo aqui no podcast, assim como numa linha da importância que isso tem para a temática do refúgio como um todo, porque a gente ainda vive num mundo que, por incrível que pareça ou nem tanto, as pessoas acham que refugiado é um fugitivo. Em muitos casos, a pessoa fugiu, né, porque ela cometeu algum crime, alguma coisa, então ela entra em outro país porque ela estava fugindo. E, na verdade, não, eles são a vítima, né, vítima de conflitos, elas precisaram fugir. O fundado temor de perseguição é o princípio básico do refúgio. Né? Então, a gente tem realmente uma necessidade, uma carência mesmo de visibilização do tema, ainda mais na África. Né? Muito, muito interessante. E a minha contribuição sobre a questão do prêmio Nobel é mesmo focada, né, no Prêmio Nobel da Paz. Né? Eu acho que dar para jornalistas é muito simbólico, como a Raquel disse aqui, concordo. E pensando até nessa categoria paz, a Raquel mencionou aqui, né, sobre esses estudos, jornalismo para a paz, e eu lembrei que hoje, quarta-feira, a gente fez uma enquete no nosso perfil do Instagram sobre a questão da paz e da guerra, né, como temas, os principais temas mais tradicionais de relações internacionais, guerra e paz, né? E aí fizemos uma brincadeira, né? Como está seu espírito hoje? Uma enquete. Está de paz ou está de guerra? E aqui o resultado foi, pois é, paz e guerra entre as nações. E aí tem duas coisas aqui. O resultado da nossa enquete E faz foi de toda a que a diferença maioria... se for guerra e paz, né? Paz e guerra ou guerra e paz, é bem diferente. Sim, eu lembro tanto de discutir isso na faculdade. E o resultado da enquete é que a maioria das pessoas estavam em paz hoje. Teve um número maior de pessoas em paz do que em espírito de guerra. Né? Então, tudo bem que é uma dimensão pessoal, mas eu achei isso interessante de qualquer forma, né? Porque concordo com a Raquel, infelizmente, no campo das relações internacionais acaba predominando mesmo esse foco na guerra, no conflito, e, bom, isso me incomoda profundamente, mas aí a gente vai ter outras oportunidades para falar a respeito. Né? Mas uma outra questão, aquela pessoa
que fez o comentário, né, que é da UF, ela é da Universidade Federal Fluminense mesmo, o nome dela é Amanda. Ela me mandou uma mensagem justamente comentando sobre como é interessante discutir essa temática, guerra e paz ou paz e guerra nas relações internacionais, né? Então, as coisas elas coincidiram aqui, de alguma forma. Mas, pode falar. Não, é só porque a gente fica pensando, né, como essas agendas, né, elas são muito sazonais, né? Então, por exemplo, quando eu comecei a estudar relações internacionais, a literatura que a gente lia era toda sobre guerra, mas a gente vivia um momento de tranquilidade, então parecia estranho, né? A Guerra Fria tinha acabado, mas boa parte da literatura era toda sobre a Guerra Fria. Então parece que, por exemplo, a minha geração que estudou real, ela ficou meio que num limbo, né? Porque aí nós nos encantamos pelo multilateralismo, por formas de comunicação não violenta, né? Ou pelo menos uma parte de nós, né? Talvez se encantou por pensar mecanismos, né, de paz, ou muita gente foi e talvez abraçou mesmo a ideia dos projetos de pacificação, passou a fazer simulação, né, para entender como pacificar países em conflito, toda uma literatura que daí tinha um potencial, vamos dizer, de mudança e que daí se acomodou dentro do sistema, acabou ganhando uma literatura que vem de um pacifismo, de uma pegada de esquerda, por exemplo, que daí vai, se institucionaliza, né? Então, agora a gente vive um momento aí desde 2001 que, de novo, a questão da guerra vem à tona, né? E aí parece que sempre os debates, a gente não tem o tempo suficiente, né, para a produção acadêmica acompanhar talvez o que seja o anseio das juventudes em cada momento, né? Verdade, verdade. E para complementar, eu acho que ainda sobre o Prêmio Nobel, o Prêmio Nobel da Paz, né, falando agora de paz, ter sido dado a jornalistas, para mim, acho que foi muito simbólico o poder ler, poder ver, na verdade, o momento da premiação em que isso foi dito e depois poder ler largamente na mídia as principais notícias falando sobre a liberdade de expressão e de imprensa como um pilar fundamental da democracia. Isso, para mim, foi muito importante porque é algo que, como as grandes lideranças, a gente também já conversou sobre isso aqui em episódios anteriores, então Angela Merkel, Joe Biden, eles têm se preocupado em falar sobre a importância da manutenção da democracia e esse é um pilar essencial. E aí eu fiquei me perguntando, né, se as pessoas elas têm alguma noção, né, de onde que vem essa delimitação dos pilares da democracia, né? E é uma contribuição que nós que estudamos política, né, com foco maior em política internacional, no caso que é o foco maior, né, em política, efetivamente, nós temos os grandes referenciais teóricos aqui da área, que são aqueles que caracterizam mesmo quais são os princípios básicos da democracia. Então, tem, né, alguns mais contemporâneos que acabaram se popularizando, né, ultimamente por conta desse momento que a gente vive de ascensão autoritária em vários países do mundo. Então, com as democracias morrem, do Levitsky, do Ziblatt, que acabou virando, né, uma espécie de best-seller, ainda bem, né, sinceramente, para que se possa questionar posturas autoritárias que se passam por posturas democráticas, e isso são discursos, narrativas, porque, na verdade, sabemos que, então, saber quais são esses pilares da democracia é muito importante, então, ter acadêmicos que desenvolvem esse tema, que pesquisam sobre isso, é muito importante, assim como as próprias teorias mais clássicas mesmo de democracia, contemporâneas mais consolidadas. O próprio Robert Dahl, que é considerado como o maior estudioso de democracia, né, ele vai colocar como um dos pilares, os pilares básicos, né, de um país democrático são funcionários eleitos, eleições livres, justas e frequentes, liberdade de expressão, fontes de informação diversificadas, autonomia para associações e cidadania inclusiva. A gente tem aqui 2 itens que perpassam essa questão do jornalismo, né, que é a liberdade de expressão e as fontes de informação diversificadas.
esses dois que ganharam o Prêmio Nobel da Paz, eles criaram meios de comunicação independente e, mesmo passando por situações extremamente perigosas, como é o caso, né, do Muratov na Rússia, no jornal que ele é o editor-chefe, 6 jornalistas já foram assassinados, né? Então, não é uma situação fácil, muito menos tranquila. Ou o caso da própria Maria Ressa, que está num dos países que o presidente Rodrigo Duterte, que conhecidamente é um dos chefes de Estado que tem das posturas mais autoritárias contemporaneamente, né? Então, isso é muito importante, e popularizar esse tipo de informação para que as pessoas entendam que não é da cabeça de alguém, que não basta que eu diga que algo é democrático para que ele seja efetivamente, né? Então, isso foram as questões que eu queria destacar aqui, né? É muito interessante, então, né, essas contribuições, porque me chama a atenção a uma discussão que a gente teve, né, na última... Uma fala, na verdade, né, a gente não chegou a discutir, mas a gente teve uma fala no nosso último podcast sobre, Aline, não sei se vai lembrar, a relevância da ciência social, do esforço da ciência social. E a fala foi no sentido de reduzir a ciência social a simples narrativas de poder concorrentes. Eu acho que tem toda uma discussão pós-positivista, né, enfim, sobre isso, mas eu sinceramente vejo, né, muitas vezes como perigoso, né? Eu li uma matéria muito boa, né, de repente até se comentários chamarem eu coloco aí no link, né, mas uma matéria muito boa que o título era, alguns alunos inclusive já leram, vão reconhecer, o pós-modernismo não é a causa do Trump, ele é a explicação do Trump, né? Então, era um argumento no sentido de chamar a atenção de que o pós-modernismo, enfim, não estava conclamando o fim da ciência, mas alertando o fato de que como cada vez mais narrativas podiam se criar e ganhar ar de verdade, veracidade em si mesma, né? Os simulacros, né? Aquela ideia de verdades que não tem mais um elemento na realidade que o legitima. Então, me preocupa isso, quer dizer, o reconhecimento da ciência social como não sendo não tendo a possibilidade da ciência natural de precisão, não nos livra do compromisso que os jornalistas também têm de trazer verdade, de entender a verdade como uma polifonia, né, de várias vozes com interesses diferentes contando a mesma história, né? Então, uma melhor ciência social, uma ciência social necessariamente diferente não significa, né, uma não ciência social. Tem uma frase da Ressa, né, da Prêmio Nobel aí, que diz: um mundo sem fatos significa um mundo sem confiança. Então, o papel do jornalismo profissional, a Raquel falou, né, da sua especialização mais nesse jornalismo profissional do que dessa era, né, mais da internet, mas a Aline também chamou a atenção. Eles formaram seu jornalismo fora desse espaço do tradicionalismo, né, do jornalismo tradicional, e buscando essa independência, né, e o compromisso com a verdade. Então, enfim, eu vejo às vezes muitos alunos nesse sentido, né, equalizando o jornalismo profissional, sei lá, da Folha de São Paulo com um blog lá, né, que a tia do WhatsApp mandou para ele. Então, é perigoso. Quer dizer, a Folha... E eu comentei isso com uma aluna, né, que chamava a atenção para isso. Eu falei, ela me perguntou, a Folha não tem culpa, né, os jornais tradicionais? Eu falei, de alguma forma tem, se envolveram de uma forma demasiada com a política, sem os filtros, né? Nos Estados Unidos tem muito aquela tradição do editorial separar a opinião política das matérias, né? Buscarem, né, mais o jornalismo factual, e a gente meio que misturou. Acho que tem, né, importância essa reflexão, mas daí a relativizar todo o conhecimento, né? Então, acho que, dizer, o Nobel representa isso. Eu queria ouvir de vocês também. O Nobel representa ainda esse ideal de uma ciência mais objetiva, né? Não de uma ciência mais objetiva, mas de uma ciência mais comprometida com fatos, progresso humano, enfim, que são ideais liberais. A gente está falando tanto de liberalismo e democracias, preservação, né? São ideais liberais, né? Quer dizer, para fechar aqui, né, só um dado que eu acabei pegando, 975 laureados ao longo do tempo, 58 mulheres.
os Estados Unidos tem 398 prêmios, depois a Inglaterra 237, a Alemanha tem 11, e aí depois o Japão em sétimo tem 29, a Índia em 19º tem 12, a China em 23º tem 8º, ou seja, é ocidental, é masculino. Eles comentaram, né, esse ano que não vão fazer cotas, né, não vão abrir uma política de cotas para a premiação do Nobel. Nesse Nobel, justamente, só a Ressa foi mulher. Então, isso, né, como é que fica essa discussão perante a necessidade da gente buscar fatos, enfim, se diferenciar nesse mundo da pós-verdade? São muitas coisas que vêm à cabeça quando pensa aí o papel do jornalismo, né? A primeira um primeiro termo é, né, o pós-verdade, né, que de uma hora para outra a gente viu entrando, né, nas palavras mais utilizadas, mais buscadas, né, justamente na ascensão aí das redes sociais, né, do espaço que as redes sociais passaram a ter na vida das pessoas como fonte de informação, né? Embora a gente ainda tenha um nicho grande de formação de opinião, na verdade, que vem desses grandes veículos, né, ou que ainda tem um status para uma parcela da população mais importante do que talvez a gente imagine. E achei interessante, Aline, resgatar aí o Robert Dahl, né? Porque durante décadas, né, tem havido esse esforço de buscar categorizar o que seriam essas instituições da democracia, e, na verdade, esse miolinho aí das fontes de informação diversificada e liberdade de expressão sempre foram, a gente diz, o ponto cego das democracias no mundo. Por quê? Porque, na verdade, o modelo liberal, né, pluralista, ele imaginaria que se eu deixasse a liberdade de expressão, de fato, né, em aberto, nós teríamos múltiplas fontes de informação, e isso, por si só, traria qualidade de informação, porque as pessoas, se alguém noticiasse algo completamente descabido, essa mentira seria desdita. Então, a concorrência da informação levaria à qualidade, pegar um pressuposto aí de um mercado de ideias, né, do pluralismo de ideias. E nós nunca tivemos efetivamente isso como garantia de qualidade de informação. Então, não é que, de repente, começamos a ter menos qualidade de informação com as redes sociais. Tem um mito fundador de que um dia já fomos melhor informados. Eu, particularmente, não acho, porque tanto tínhamos monopólio de Estado, em muitos casos, ou uma capacidade de Estado controlar a informação, como também os grandes conglomerados de mídia, com os diversos filtros também, em vários momentos, eles foram taxativos em controlar a representação da realidade de modo a não incomodar os seus parceiros, ou de modo, inclusive, a agradar os seus parceiros, né? Então, acho que aí as redes sociais, num primeiro momento, empolgaram na ideia de pluralidade, né? Só que acho que dá um outro podcast também, é o efeito que isso tem das redes nas bolhas informacionais. Então, acho que esses jornalistas, inclusive, fazem furar a bolha de um jeito, mas, ao mesmo tempo, eles não têm outra maneira senão criar uma bolha deles, né? Porque meio que para dizer, vamos tentar aumentar a nossa bolha, que é isso que cada um faz, né? Não tenho como imaginar né, que de uma hora para outra a informação ou a verdade vem à tona. Nunca veio à tona, né? Nós sempre tivemos isso como uma área de disputa, só que acho que agora o diferencial tem um potencial democratizante, mais gente produzindo informação, então é graças a isso que eles conseguem lá na Rússia, né, criar um outro jornal, e mesmo que vários colegas mortos, eles mantêm o jornal funcionando, mas ainda assim, né, eles precisam o tempo inteiro reafirmar também um outro elemento que o jornalismo tenta resgatar, da qualidade do sistema perito deles, né? A ideia da diferença do jornalismo de responsabilidade, né? O perito tem um texto do Giddens que ele fala
da importância no mundo moderno desses sistemas peritos, né? E aí eu estou lembrando que tem um artigo, não vou saber especificar onde está a publicação, mas podemos também colocar no link. O professor Luiz Felipe Miguel escreveu muitos anos atrás um texto falando do jornalismo como um sistema perito. E, na época, tinha uma crítica muito grande do papel que os jornalistas exerciam naquele momento. Acho que hoje a gente começa a ver a precisar se solidarizar cada vez mais com os jornalistas, mesmo aqueles jornalistas, talvez, que em outros momentos a gente diria, nossa, vai fazer melhor o serviço de casa. Até com esses a gente se compadece, porque você vê tão grande o desnível entre esse esforço de uma metodologia da escrita, né, e um grupo que diz, vamos aqui nos juntar, né? Alguns criam um site, e aí tem financiamento de site, deliberadamente desinformando. Eu acho que tem dois grupos. Tem aqueles que eu acho que é um grupo bem pequeno de gente ingênua, e tem um grupo de gente, assim, sem noção. Muito mal intencionada. Que eu vou dar o passaporte para esse povo depois, pode deixar. Excelente. Eu acho que o que me chama a atenção, eu sempre converso muito com os alunos, que parece que a gente vive numa era de insegurança da informação, justamente por essa falta de qualidade. E vai corroborar muito com essa fala que o Fred recortou, né, da Maria Ressa, né, que traz um mundo de insegurança, e isso é muito sério, porque eu sempre penso muito sobre isso. Nossa, que saudade daqueles tempos que eu criticava o jornalismo que era manipulado de uma determinada rede ou que tinha monopólios da comunicação, porque o principal incômodo, né, que a gente tem com essa insegurança é a manipulação mercadológica de algoritmos que foram criados para fins comerciais, que depois foram apropriados politicamente e que depois cada vez mais vão sendo financiados, né, para a produção dessas notícias falsas que criam um mundo paralelo, e aí muitas bolhas vão sendo formadas, tanto essa do mundo paralelo quanto outras, né? E, sem dúvida, se existe uma bolha com mais qualidade, como é o caso dessa que está sendo construída por esses jornalistas, isso precisa ser enaltecido mesmo e valorizado, porque é muito difícil viver num mundo que tem que se concorrer com esse tipo de informação e que como isso vai ganhando, viralizando, como usando um termo contemporâneo, né, e ganhando credibilidade, e mentiras se tornam verdades pela repetição, né? Isso não é a primeira vez que acontece na história, mas isso é facilitado nesse mundo que a gente vive, né? É muito triste e é muito complicado. Mas é isso. É a confusão entre a liberdade de expressão, que não é, né, sem limites, na verdade, como os que gostam de divulgar essa ideia mais individualista da leitura da democracia, né, não conseguem pensar nas regras do trânsito que tem que respeitar na hora que sai de casa, mas acha que não precisa tomar vacina, toda a liberdade individual é o argumento central para eles, né? Então, liberdade de expressão significa poder falar o que quiser e, enfim, nunca foi isso, né? Acho que a gente tem, então, um passaporte a ser realizado hoje. Pois é, o passaporte hoje é justamente para permitir que aquelas pessoas que vivem nessas bolhas, né, possam ir viver numa bolha com mais tranquilidade, né? Essas bolhas de gente raivosa, né, que gosta aí de ganhar notoriedade nos jornais por discursos, né, completamente descabidos, né, e que querem motivar as suas massas, né, levando aí, né, uma galera inteira para as forças ocultas, né? Eu acho que o melhor lugar para essas pessoas, com os seus celularizinhos disparando notícia falsa para todos os lados, é Azkaban, né? Por quê?
porque lá eles vão conviver com dementadores, porque a sensação que às vezes eu tenho, né? Aí, para quem não gosta de Harry Potter, vai voar, gente, mas eu acho que todo mundo gosta de Harry Potter, né? Ou não? Eu fui Eu tive obrigada que a gostar procurar aqui o em que é casa. Azkaban, tá? Sério? Então, não, mas eu acho que a galera aí não, poxa, eu sou mãe de adolescente, né? Até os balzaquianos aí gostam Mas eu de acho que a Harry maioria Potter, eu gosta acho. sim. É. Eu acho. Então, eu acho que o bom lugar é ir para Azkaban, porque no máximo lá eles vão poder aparecer no jornal, né? Que é muito legal o jornal do Harry Potter, né? No filme, né? Eles se mexem e tal, acho muito bacana o diário deles lá. Mas no máximo eles vão aparecer no noticiário, né? E de lá pouquíssimos fogem, mas esse não tem porção que vai dar conta de fazer esse povo fugir de lá. Então eu queria muito que eles fossem para Azkaban, convivessem lá com os dementadores, né? E deixassem de ser dementadores aqui na nossa vida real. Porque, de fato, acho que um dos exercícios mais complicados aí no dia a dia, nessa busca por informação de qualidade, a gente que talvez está mais tempo na estrada, né, consegue já ter um pouco de discernimento para desconfiar de uma fonte e buscar, ver quem são os argumentos, ver estratégias que são comumente usadas. Mas tem um povo que fica muito encantado, né, com essas narrativas, se sente muito atraído por essas narrativas raivosas, né? Isso também me fez lembrar no estudo do Aron, né? Do Paz e Guerra entre as Nações, quando tem toda uma parte que ele tenta entender a origem do comportamento belicoso, né? O que faz as pessoas agirem de maneira tão raivosa. Então, uma parte dessas bolhas de notícias falsas, de uso completamente enviesado da ideia de liberdade de expressão, é em cima desses argumentos de estimular a raiva das pessoas contra tudo e contra todos, sem nenhum fundamento, mas simplesmente por trazer daí uma sensação, talvez, de alívio, de compadrio, de irmandade, né? Então, até tinha pensado se tinha um acrônimo para onde que esses ogros raivosos, né, podiam ir, mas achei que Azkaban é o melhor lugar. Então, se vocês não conhecem a prisão de Azkaban, vão lá Eu acho que não conhecer. quero conhecer ainda mais habitada com esses novos prisioneiros, eu não quero conhecer, não. Porque tem gente que foi presa injustamente, mas não é o caso desses. Esses vão todos com razão. Perfeito. Olha, eu não sou grande fã de Harry Potter, conheço pouco, mas por algumas descrições que eu já ouvi você mesma fazendo, gostei. De Azkaban, achei um lugar ótimo para mandar as pessoas, porque realmente, É eu penso espaçoso lá? que, né? Porque... Não se sabe onde é exatamente. Aí o Sim. povo vai agora pirar, se eu der alguma informação equivocada, daqui a pouco vai vir a patrulha aqui, minha filha vai dizer, não é exatamente assim. Não é assim. Então, mas é uma prisão importante, e tem um prisioneiro importante aí, mas daí aquele prisioneiro sobre o qual o filme e o livro falam foi preso injustamente, não é esse o nosso caso aqui. Ah, tá. Porque isso é uma ideia, né, que eu gostei, esse Azkaban, né, acho um lugar bem interessante, porque eu não canso de me chocar, aliás, na verdade eu estou cansada de me chocar todos os dias com a capacidade do estrago que esses discursos de ódio, que essas pessoas raivosas conseguem construir e reproduzir sem o menor sentido e se torna uma realidade. Então, eu realmente estou cansada de todos os dias me Aline, surpreender. Quando eu penso, não vou mais me surpreender, eu me surpreendo com alguma posso coisa que confessar? acontece. Estou com Diga. medo do dia que isso vai acontecer nessa rede aqui. O quê? Ué, não sei, a gente está formando uma rede aí, tem gente assistindo, né? Eventualmente, né, um comentáriozinho de ódio crescendo nessa rede vai aparecer aqui também, né? Uhum. Então, Eu já enfim, a gente pensei está muito se sobre expondo, isso né? A gente está também. se expondo. Essa semana, com a ampliação da nossa rede, eu pensei muito sobre isso também. Como é que a gente vai lidar? Porque provavelmente vai acontecer. Né? Então, nos ajudem Faz aí, parte. queridos. Queridos Exatamente, ó. membros do nosso grupo aí.
Isso. Nossos alunos e ex-alunos têm sido tão legais, né, nos seus comentários, nas suas observações, nos seus feedbacks. Por favor, É gente, verdade. cooperem, porque a gente vai precisar. É a nossa patrulha. Então, É Aline. isso. Pois é. Vamos lá, então, né? Dado o passaporte, né, vamos agora para o nosso segundo tema de hoje, tema que é considerado, que a gente coloca aqui como um tema mais tradicional, e esse realmente, né, eu chamaria a atenção para ser um tema bem tradicional mesmo, de relações internacionais, que diz respeito à guerra em potencial, né, então, e que é considerado, né, como realmente um dos pontos mais sensíveis no sistema internacional atual, que é o caso de Taiwan, né? Então, a gente teve, na primeira semana aqui do mês, né, as notícias são do mês de outubro de 2021, as notícias são ali mais ou menos por volta do dia 7 de outubro, né, que isso foi noticiado. A gente teve tensões diplomáticas, né, entre China e Taiwan, depois que, por 4 dias consecutivos, alguns aviões chineses voaram pela zona de defesa aérea taiwanesa. E aí, depois desse evento, as tensões elas afloraram, né, e os ministros da defesa de Taiwan, dos Estados Unidos, né, se manifestaram diante disso, né, o ministro da Defesa de Taiwan comentou, né, que ele considera como o pior ponto dos 40 anos que tem, né, da cisão entre China e Taiwan. Então, isso foi realmente muito tenso. Assim como, né, o ministro das Relações Exteriores, né, estadunidense se manifestou, né, também dizendo que, ao ser perguntado, né, se os Estados Unidos estariam preparados para realizar algum tipo de ataque, caso necessário, né, ele foi muito claro, né, ele disse que espera que se consiga negociar para que esse dia não chegue. Então, é um momento de realmente muita tensão. E o que acontece ali? Né? Porque às vezes fica uma coisa meio confusa, né? China, Taiwan, Estados Unidos, né? Como é que isso acontece no contexto internacional? Então, o que acontece ali nesse caso, né, é que China e Taiwan, na década de 40, foram divididos durante a Guerra Civil, e Pequim conseguiu recuperar, né, os chineses recuperaram, né, a ilha de Taiwan, mas houve ali, né, uma cisão, e em 1979, né, os Estados Unidos e outros países cortaram laços com Taiwan porque se aproximaram dos chineses, e aí isso vai incluir Estados Unidos, o Brasil também, né? Mas foi um afastamento, né, principalmente por parte dos Estados Unidos, muito relativo. No mesmo ano de 1979, os Estados Unidos aprovaram a Lei de Relações com Taiwan, né, que garante apoio ao país, assim como a venda de armas para taiwaneses, segundo aquele discurso, né, tão tradicional nas reflexões sobre guerra, nas relações internacionais, para a defesa, né, para que Taiwan pudesse se defender, então, da China, mais especificamente. Então, essa é uma relação muito sensível que acabou corroborando, né, com o momento de ascensão da China como uma grande potência no sistema internacional. Porque de alguns anos para cá, o que a gente tem é um crescimento econômico extremamente exacerbado da China, né, como nunca se viu, com superávites constantes, e também, a partir de um determinado momento, a China passou a tentar demonstrar seu poder não só economicamente no sistema internacional, mas militarmente também. Então, tem alguns casos bem emblemáticos, como o da construção das ilhas artificiais ali nos mares do sul, né, que são utilizadas como para acomodar arsenal bélico que está sendo produzido e comprado, né, enfim, pela China. Então, a gente tem ali realmente uma tentativa da China se impor, né, demonstrar poder
no sistema internacional. E esse caso, então, por isso, né, por essas questões todas, é que tem um envolvimento aqui, então, daquela que é considerada ainda como a potência no pós-Guerra Fria, que são os Estados Unidos, no sistema internacional, de um lado, Taiwan, né, que é uma pequena ilha, mas que causa ou pode causar um dos maiores problemas que a gente, porventura, possa vir a ter nos próximos anos, né? Isso tem muita discussão, né? Acho que o Fred, quando for fazer os comentários dele aqui, ele, né, como especialista em política externa estadunidense, vai poder nos esclarecer muitas questões aqui a esse respeito. Então, é uma pequena ilha que pode levar a um embate entre China e Estados Unidos. Então, né, levantando um pouco aqui o que vem sendo discutido academicamente por especialistas, né, algumas grandes referências, né, de pesquisa acadêmica e também consultores, né, do Ministério das Relações Exteriores chineses, eles têm opiniões divergentes a respeito disso. Alguns entendem que essa disputa entre China e Estados Unidos no sistema internacional vai ter um caráter diferente, né, da forma como aconteceu na Guerra Fria entre União Soviética e Estados Unidos, né? Eu gostei de uma metáfora, né, que foi feita aqui. Eles entendem, né, que no caso, ele entende, né, que no caso aqui vai ser mais uma corrida entre Estados Unidos e China, e não uma luta de boxe, um embate, né, um confronto, como esteve iminente ali durante o período da Guerra Fria. Mas tem outros e vários outros, e eu confesso que eu tendo a achar que essa orientação que é dada de a gente realmente ficar em alerta sobre esse caso, é o de que isso pode gerar confrontos e a possibilidade, né, do que a gente chama aqui em relações internacionais de talvez uma guerra total, um embate entre duas grandes potências. Né? Isso pode acontecer e por conta dessa ilha de Taiwan, a gente tem então uma das situações mais sensíveis atualmente no sistema internacional. Então, meu primeiro comentário a esse respeito é justamente, né, em como que a China vem se empoderando nos últimos anos, como que ela vem tentando demonstrar poder, mesmo que ela tenha uma estratégia de política externa bem diferente da política externa estadunidense, mas ela vem se impondo no cenário internacional, e como que os Estados Unidos eles estão, né, em alerta e vão se posicionar, né, tanto que, né, nessa semana o Biden entrou em contato com o Xi Jinping, né, para tentar aplacar um pouco os ânimos ali e obter dele um compromisso, né, de que a China não vai manter esse tipo de atitude, mas é uma questão muito tensa, né? Então, numa situação em que já muito vem se dizendo que a China vem despontando como uma próxima grande potência no sistema internacional, que vai disputar poder e, na verdade, está disputando poder dentro desse sistema, as tensões elas vão surgindo aqui também, tensões não só econômico-comerciais, porque a guerra comercial Estados Unidos e China já está posta, né? Isso já tem alguns anos que vem acontecendo, mas agora a gente tem a possibilidade de um confronto mesmo, bélico, armado, militar, que é mais tenso ainda dentro desse contexto. Mas essas são apenas algumas primeiras observações. Eu queria muito ouvir aqui, então, meus amigos, o que eles pensam a respeito disso. Primeiro, vou pedir para o Fred fazer as considerações dele, né, que certamente tem muito a contribuir aqui. Fred, aí, o que você pensa sobre tudo isso? Eu acho que eu vou, no fundo, né, trazer muitos comentários, assim, talvez alguns detalhes em cima muito do que já está na fala da Aline, né? Quer dizer, um ponto central aqui na fala da Aline, que eu também concordo, esse é o principal, né, ponto espacial, né, do planeta Terra a ser observado, né, nesse momento aí de tensões tensões clássicas, né? Por isso esse é o nosso tema clássico do dia, né, tradicional, são tensões clássicas entre o Estado, né, dos Estados Unidos e o Estado chinês,
Então, na medida em que as analogias da relação entre Estados Unidos e União Soviética vão se impondo, né, a relação agora entre Estados Unidos e China, nós temos Cuba, aí, né, a ilha de Cuba, para ser o palco daquela crise que, né, aconteceu em 1962, dos soviéticos sendo descobertos, instalando seus mísseis, né, que poderiam pegar 70% do território americano. Então, quer dizer, a gente trouxe esse tema para o nosso podcast de hoje muito motivado por essas notícias que a Aline lembrou agora sobre os sobrevoos chineses no espaço aéreo de Taiwan, né? Porém, esses sobrevoos eles acontecem com alguma frequência, de 4 em 4 meses, uma ação dessa, né, vem à tona. Quer dizer, isso, do ponto de vista dos chineses, é importante porque esse tal espaço aéreo que muito foi comentado na nossa mídia, assim, a forma como a nossa mídia traduziu, é um espaço aéreo autodeclarado de Taiwan, que nem é reconhecida como um estado, senão por mais de 15, né, outros países aí no mundo. Ou seja, do ponto de vista dos chineses, eles não estão invadindo o espaço aéreo, eles estão, né, atuando dentro do espaço aéreo deles. Aliás, né, Taiwan é uma província rebelde, então não tem nem que se considerar. Que a ideia uma China, né, que é um conceito que muitas vezes aparece. Que eles não abrem mão, né? Eles não abrem mão. Então, esse é o ponto mais sério a se observar de uma possível confrontação real entre Estados Unidos e China no futuro, né? Quer dizer, do ponto de vista da China, a China também tem um princípio de ganhar sem lutar. Então, eu vi aí uma análise chamando a atenção de que isso pode ser uma provocação estratégica, não é simples provocação, mas é uma forma de gastar o orçamento militar de Taiwan, que é muito mais limitado que o da China. Então, só o fato da China mandar esses aviões exige deles uma operação que vai ter custos, né, grandes de mandar os aviões de reconhecimento, enfim, né, e com isso, ao longo do tempo, vai se desgastando essa posição de defesa de Taiwan, né, nos recursos mesmo, seria essa uma leitura. Então, de novo, né, é o ponto fulcral dessa mudança internacional que, no sentido mais amplo, a gente vai observando, né? E mais do que do ponto de vista simplesmente realista, é aquela crise da ordem liberal internacional que tanto vem sendo discutida. Quer dizer, eu também vi uma especialista taiwanesa falando, olha, e cadê a autodeterminação? Ela, quer dizer, recorrendo a essa ordem liberal que está se desgastando, a gente está falando que está em crise, cadê a autodeterminação? Aqui em Taiwan, 1% da população querem unificação com a China, menos de 5% se entendem como chineses, né? Argumento dela. Mas, quer dizer, o fato, né, Aline, o crescimento de poder da China, né, é sempre impressionante, e, por vezes, surpreendente, né, da gente ser pego de calças curtas, como se diz. A China, né, foi colocada em público agora, né, por um relatório americano, eu não sei se vocês viram, depois da gente ter visto os sobrevoos chineses e pensado em trazer esse tema, a China testou, né, mísseis hipersônicos que colocam de joelhos a defesa americana. E um relatório, né, dos Estados Unidos, né, fez essa análise. Foram 250 testes em agosto, um período onde os Estados Unidos estava fazendo uma reunião, né, com um grupo novo de aliança internacional com o Japão, Índia e China, o diálogo quadrilateral, né, que eles chamam de Quad. Então, foi uma resposta, nitidamente, né, de tornar público uma tecnologia militar muito séria, né, parte da China. Então, do ponto de vista dos Estados Unidos, foi uma surpresa, né? A China negou, disse que não fez esse teste, disse que quem fez foi a Coreia do Norte, quer dizer, muito provavelmente com sua tecnologia, né? E o Putin aproveitou a situação e disse que eles também já têm essa tecnologia, então, né, fez pouco caso dessa descoberta, mas o fato é que os americanos se surpreenderam muito com o que aconteceu, né? Do ponto de vista da política externa dos Estados Unidos, que se eu não falar isso, a gente perde o sentido da nossa comidinha mais tarde, eu tenho que, né, chamar os Estados Unidos aqui, né? A gente tem uma continuidade, né, que eu também tenho falado, Obama, Trump, Biden, em vários temas de política externa especialmente, né, e que na política externa tem sido visto, né,
de forma mais leiga, como um isolacionismo, mas não tem nada de isolacionismo. É só um novo cálculo de onde colocar seus esforços, né? Sabendo que agora, diferente desse momento, né, Aline, do pós-Guerra Fria, e de não ter, né, rivalidade, agora tem a rivalidade, é a China, né? Então, os recursos precisam ser redirecionados, é o que eles chamam de pivô do Atlântico para o Pacífico, né? Então, a política dos Estados Unidos para Taiwan, Obama, Trump e Biden, né, é de ambiguidade estratégica, né? Vai intervir ou não vai intervir? Garante a China que nunca vai aceitar Taiwan como independente. Ao mesmo tempo, garante a Taiwan os recursos para se defender, né, de um ataque da China, tornando realmente um ataque da China muito custoso, né? A China provavelmente não vai querer se meter numa história dessa, porque o custo vai ser realmente muito grande, né, dado o material de defesa que os Estados Unidos investe na ilha, né? O Trump autorizou uma lei de relacionamentos oficiais entre Estados Unidos e, né, os oficiais taiwaneses, e o Biden implementou e tornou público. Então, né, tem uma continuidade mesmo nessas relações. O Biden também colocou marines na ilha para treinar, né, tropas locais e aumentar o custo de um ataque, na medida em que pode matar, né, soldados americanos. A mesma coisa os russos fizeram na Venezuela, né, naquela época em que se imaginava uma intervenção americana, né, que já se esfriou esse tema. Enfim, então, esse é o ponto, né, fulcral que eu falava. Diante de uma agressão da China contra Taiwan, mais séria, a resposta dos Estados Unidos vai definir meio o cenário do futuro da política internacional. Nesse momento que os Estados Unidos vai ser chamada a sair da ambiguidade, né? Se eu tivesse que chutar, 2050, Taiwan é mais do que integrada à China num sistema de um governo, né, de um modelo de sociedade só, e não como ainda é com Hong Kong, né, com 2 modelos. Hong Kong, inclusive, dentro desse modelo único também, né? Eu penso, isso vai ser muito custoso para os Estados Unidos manter, né, essa defesa de uma ilha que a China não abre mão, né, como parte da sua identidade. Então, acho que é isso que eu posso contribuir para depois já. Ó. Muito bem. Eu estou aqui só escutando, né? Porque até falei com a dupla aí que essa é uma temática que eu conheço apenas de leitura de jornal, né? As coisas que li também muito só como uma abordagem, né, tradicional, no momento dessa discussão, por exemplo, da única China, né, de voltar a essa categoria. Mas essas semanas, é óbvio, né, como estava aí no topo da agenda, não tinha como não acabar se dedicando a um pouquinho mais à leitura sobre a temática, até porque, como o Fred falou, sempre que se imagina briga de cachorro grande, a gente fala, né? Pode aí levar a um conflito, inclusive, de âmbito global. E eu vi análises bem díspares, assim, né? Alguns analistas indicando que sim, talvez estejamos muito mais próximos de um conflito que pode ser globalizado que em outros momentos, e outros nessa linha, como o Fred também apontou, que é muito mais uma maneira da China sentir a capacidade ou não de reação, né, de Taiwan. E, por outro lado, eu fiquei lembrando muito nessa discussão do reconhecimento, né, da soberania, da autonomia de Taiwan, de como, de fato, continua sendo uma hipocrisia organizada, né? O termo aí caro, porque em outras situações, provavelmente, vários países reconheceriam, né, a autonomia de Taiwan. E vendo a líder de Taiwan responder, achei muito interessante que ela diz, mas nós não vamos reclamar independência, porque nós somos independentes. Nós não vamos, né, voltar. Nós temos nosso exército, nós temos os nossos políticos eleitos, nós temos o nosso sistema. Nós não precisamos pedir permissão para a China, porque nós já existimos de maneira autônoma. Então, achei muito interessante, uma mulher, né, uma fala contundente, né, e dizendo, não é esse o tipo de questão que está à tona, né,
do ponto de vista deles, está havendo uma invasão do espaço, mas como o Fred falou, do ponto de vista da China, eu estou simplesmente voando onde as coisas são minhas, né? Então, voltar ao discurso da autonomia, eu achei muito interessante, porque como ainda esses termos eles podem ser hipocritamente utilizados, né? Para quando lhes é conveniente dizer, mas poxa, nós somos uma entidade soberana e ainda não somos reconhecidos, e como em outros casos, esforços bélicos, né, processos de pacificação foram feitos em nome da libertação de outros territórios. Então, essa escolha de que guerras enfrentar, né, que povos ajudar a libertar, os Estados Unidos faz essas escolhas, né? Sempre essa história, né, da política externa norte-americana, de que critérios que eles vão utilizando, né? Nos anos 90 a gente estudava muito aí os tigres asiáticos, né, do ponto de vista do potencial econômico e como, então, nesses 30 anos também a economia mundial se reconfigurou e cada vez mais esse estreito ali é importante para se pensar como um ambiente onde os joguinhos aí estão sendo aplicados, né? Quando o Malini falou aí da referência às metáforas, né? Não é um jogo para ver quem é o covarde, né? Não, eles vão arriscar muito pouco, eu acho, porque talvez até Taiwan possa. Eu fiquei imaginando com a fala da líder lá de dizer, mas nós já somos soberanos, é meio dizer, o que falta? Vocês, né, resolverem nos reconhecer efetivamente, né? Então eu fico pensando se esse contexto não poderia, né, havendo disposição de mais países de reconhecer Taiwan e pronto, né? A gente sabe que isso não vai acontecer, porque daí, então, o peso, né, eu acho, da pauta comercial é muito grande, se sabe, né? Aí eu fiquei pensando, né, no ano passado, não sei se vocês lembram, quando teve aquela polêmica dos passaportes, facilitar os vistos do Brasil para a Índia, para a China, e aí veio, né, o Brasil ia facilitar, numa das falas, numa das visitas do Bolsonaro, ele foi a Taiwan, né? E aí lá, não sei se em Taiwan ou em outro lugar de visita, ele disse que o governo brasileiro iria facilitar os vistos, tornar, né, mais ágil o processo, e depois, pelas comunicações do Itamaraty, apareceu que isso era em relação a Taiwan e não a China, né? Comunista. E aí gerou um desconforto, mas aí são aquelas cenas que a gente sabe, o que os líderes falam em viagem não é necessariamente o que a equipe diplomática está fazendo, mas nós tivemos aí muitos entreveros justamente por conta das falas, né, do presidente na entrevista, e isso também era uma coisa que eu queria, talvez que a gente pudesse pensar melhor, né, ali agora, conforme isso vai se desenrolando, como é que o Brasil vai se posicionando nesse cenário, né, como que os discursos e a nossa diplomacia vai aí marcar posição nesse ponto, né? E em relação ainda, né, a se pensar o quanto a China também pode, talvez, acirrar o discurso, pode não esquentar a guerra, mas a gente pode ver os ânimos estão efetivamente mais acirrados, né? A última declaração que eu li do governo chinês foi dizendo que os Estados Unidos não tem nada que se preocupar o que eu estou fazendo com os meus aviões aqui em casa, né? Cada um fica no seu canto, né? Usando palavras não muito amistosas, né, nas últimas declarações. Então, mesmo que a gente não tenha um conflito bélico, a gente percebe que a diplomacia vai ter que chegar para um outro nível, né? Então, de novo, a gente volta muito para as relações internacionais entre paz e guerra, né? Eu acho que no primeiro momento que a gente pensou os dois temas, talvez a gente não tivesse pensado tão exatamente nessa duplinha, né? Mas
né? Que talvez tenha uma parte, inclusive, de muitos analistas dizendo: opa, agora nós vamos poder aplicar modelinhos de análise em guerra, né? A ironia de muitas vezes a ciência social aplicada achar, não, né? Achar que tem novamente uma guerra para estudar e está quase feliz disso, né? Quando, na verdade, né, a falência de todo o desenvolvimento de um sistema onde a gente esperaria não fazer mais, né, ou não ter mais guerras para se estudar. Pelo menos eu, quando penso em relações internacionais, ainda tenho esse sonho acalentado, que um dia a gente não precise mais estudar guerras, né? Que a gente pudesse estudar só o que aconteceu no passado e como aprendemos como humanos a superar isso, né? Mas, de fato, né? Assim como a gente já teve 2 anos atrás também com a Coreia, né? Um clima de novo que se pensava com conflito, mas talvez seja só assim, a agenda, né? Eu, quando fico de fora dessa discussão, quando esses temas mais militares da China conseguem ser bem, não exatamente escondidos, mas colocados como low profile, né, esses avanços militares, porque é interesse deles, né? E crescendo quietinho militarmente ainda até a hora que não tiver muito mais para onde fugir, né? E quando eu vejo, por exemplo, essa notícia da semana passada desse míssil hipersônico, que ele tem uma tecnologia, ele dá uma volta na Terra antes de escolher o lugar onde vai cair, ou seja, ele pode alcançar em qualquer lugar do planeta, e quando ele cai com uma trajetória não de um míssil comum, mas de um avião 5 vezes a velocidade do som. Então, o tempo de resposta é muito encurtado, enfim. Ou seja, a intenção não é para levar cartas para os Estados Unidos. A intenção não é. Quer dizer, se eles estão gastando muito dinheiro para uma coisa muito séria, um enfrentamento muito sério. Então, assim, por mais que eu também gostaria de não ter que estudar a guerra, não ter que pensar a guerra, os investimentos caminham muito, né? Se não no sentido de realizar ela, mas de estar preparado, né, para que ela não aconteça, estar preparado como o extintor de incêndio, né? De estar preparado para que não aconteça o incêndio. De marcar a posição efetivamente, né? Aqui, né, nós somos gigantes, estamos armados e podemos brincar queremos cada Taiwan, um no seu cantinho. Queremos esse aqui é a nossa casa, né? Esse discurso ainda. Agora, o meu passaporte da semana que vem vai para essa história aí, que a Raquel já estou pensando nele, né? De quem gosta de ficar animadinho para estudar guerra. Não, mas é porque eu não posso dizer aqui, mas lendo jornais, tinha gente que parecia assim, sabe quando você vê um cookie e dá vontade de comer, né? Gente que olha para uma possibilidade de conflito e fica assim, né? Fica que nem eu, assim, querendo comer cookie. Né? Gente, então, agora? É verdade. Não, é melhor falar de cookie do que de banalização de guerra, né, gente? Ainda mais dentro de um campo acadêmico, porque, sinceramente, eu acho que eu nunca vou deixar de ficar incomodada com isso também. Né? Acho que de tanto estudar as pessoas, imagina, ficam ansiosas por isso, né? Eu acho que eu prefiro falar de cookie também, né? Aliás, gente, olha só que legal. A gente hoje no programa, na hora da nossa comidinha, a gente tem comidinha mesmo. Gente, o que é isso? Isso é um upgrade. Eu já tirei do pacotinho. Né? Eu vou abrir o pacote aqui, gente, ó, da casa do Cookie. Olha só. A gente ganhou a nossa receita. Ai, meu Deus. Amanhã eu vou pintar a caixinha. Amanhã eu vou pintar, dá para pintar a caixinha. Tem isso. Gente, a gente pode escolher dos vários sabores que eles têm, qual que a gente quer. Ó. Ai, olha que coisa linda, olha isso. Muito bonitinho. Okay. O vermelhinho, vocês pediram o vermelhinho? Não, eu pedi de café, de amendoim e o tradicional. Eu pedi, gente, vai ficar esse aqui é de limão, gente. Nossa. Ó, cheiroso. Tá conta aí de onde que nós ganhamos isso, Aline. Conta. Ó, a gente ganhou da Casa do Cookie, tá? Sigam no Instagram, gente, @Casa do Cookie, escrito assim, ó, desse jeitinho que tá colocado aqui. Vamos deixar o link aí embaixo também, né?
Sim, Sim. o link vai ficar aí disponível, gente, Casa do Cookie, que faz cookies maravilhosos, tem muitos projetos voltados para crianças também, né? Então, essa casinha, por exemplo, é bem interessante. Eles fazem vendas, então, pelo WhatsApp, também eles participam de algumas feiras aqui em Brasília, né? Então, o pessoal aqui de Brasília sabe que é bem tradicional, algumas na Asa Sul, na Asa Norte, no Noroeste, então lá tem Vai as falando, Lívia, informações, vai falando. né, no perfil. Aliás, a Ó, gente nem passou a receita, né? Vamos passar a receita? Passa. A Carol fez a receita, né? Né? Enquanto isso, a gente come. E o Paulo, é que é bom. Puta merda. né? O Paulo, que é um dos Um dos donos, né? sócios. Um dos Do Paulo. sócios, que trouxe para a gente aqui hoje, né? Que foi nosso aluno querido e que tem esse Isso. projeto bacana também. Se o nosso público ainda não entendeu, a gente forçou o Cook com um pedacinho de política externa americana, quando o assunto era a China, para poder, né, ganhar esse patrocínio aí. Então, Paulo. Eu vou revelar a história. Foi assim, o Paulo, nosso ex-aluno super querido, foi me orientando. Ele disse para mim que ele estava muito feliz de trazer os cookies da empresa dele para o podcast da banca de monografia dele. Eu era orientadora e eles dois foram os avaliadores. Porque o Paulo, por um tempo, ele trabalhou, né, na assessoria internacional da FUNAI, a Fundação do Índio. E ele, quando viu o nosso primeiro episódio, que falava da questão indígena, né, ele se animou, super se animou com o podcast, ele mandou uma mensagem. Comentou, né? Muito querido. Nossa, ele comentou um monte de coisas a respeito. E aí ele falou, olha, quando vocês forem falar alguma coisa dos Estados Unidos, avisa, que aí a gente pode, de repente, mandar uma caixa de cookie para vocês e tal, né? Aí, desde então, acabou acontecendo mais ou menos igual o Fred está falando, né? Vamos pegar algum tema dos Estados Unidos para falar de cookie, né? Porque qual será o tema? Qual será o tema da semana que vem sobre os Estados Unidos? Porque eu quero experimentar os outros tipos de cookie, né? Mostra o videozinho daí para a gente... Lá, né? Ver o videozinho. A palavra cookies é derivada do alemão Kuchen, que significa bolo pequeno, que remonta ao seu surgimento em que uma pequena porção da massa do bolo era utilizada para testar se o forno estava na temperatura ideal. A dispersão dos cookies pelo mundo está associada ao cultivo do açúcar pelos persas ao longo do século VII e com a invasão muçulmana da Espanha no século VIII, que levou o costume de preparos à base de açúcar para a região e que depois se espalhou para o restante da Europa. No Reino Unido, tornou-se costume consumir esses pequenos bolos com chá, e com a imigração britânica e dos alemães para os Estados Unidos, o seu preparo se espalhou pelo país. O cookies com gotas de chocolate foi inventado por Ruth Wakefield em 1937. Ela era dona do Toll House Restaurant e, ao preparar uma receita de cookies que levava chocolate em pó, percebeu que não tinha o ingrediente e utilizou pedaços de chocolate em barra no lugar. Como é que é o nome aí? Como é que é o nome aí, cara? Não, o nome é alemão. É porque a própria Cuca também vem dessa mesma origem de Kuchen. Era teste de forno? O cookie é um bolinho, né? A ideia é bolinho, mas para que vem que ela explica lá inclusive no videozinho, né? Que era para testar se o forno estava bom ou não. E o bolo que eu faço, que é cuca, é nessa mesma origem, porque é um bolo. Sim, agora que eu estou pensando. Já está valendo, gente. Já tá. É isso aí o vídeo. Pode. Vocês não vão comer, não é? Eu não, porque eu já escovei o dente. É daqui para dormir. Tá certo. Já está avançado o nosso horário aqui, né? Então, né? Eu queria agradecer mesmo, Paulo, né, pelos cookies. Queria reforçar, gente. Vocês gostam de cookie? Para mim é um dos meus biscoitos favoritos, para não dizer se é o favorito. Aqui em casa foi difícil, eu consegui segurar. Todo mundo queria abrir os cookies e comer os cookies antes da hora, né?
Eu vou comer o meu de manhã no café da manhã. Aí, ó. Existem as pessoas civilizadas e existe a Aline, né? Que come Não. Gosta de cookie, Fred? Está com a boca cheia ainda? Ele está com a boca cheia, não gosta. Não gosta, tá vendo? Muito bom. E a receita do tradicional é absolutamente original, assim. É o gosto do cookie mesmo, isso daqui é o original. Muito bom, muito bom. Parabéns, gente, Paulo. Então. Parabéns e obrigada, Paulo. Muito bom. Eu acho, então, que agora chegou a hora da gente parar com os podcasts de 4 horas, né, e finalizar, né, que a gente se despeça aqui, então, desse nosso episódio 4, com aqueles pedidos tradicionais. Gente, se inscrevam no nosse canal, sigam a gente nas redes sociais, no nosso perfil do Instagram, curta, né, dê o seu like, né, ativa o sininho, e principalmente, volta semana que vem, tá? A gente comenta, interaja, é muito importante para a gente ouvir vocês, ter os feedbacks a respeito. E a gente está aí sempre vendo, né, os comentários, a gente pode ver também sugestões de temas aí, quem tiver interesse em ouvir da gente algum tema. Eu acho que eu vou fazer algumas enquetes, né? Vamos fazer umas enquetes ali no Instagram, ver o que o pessoal está pensando de tema, a gente pode dar umas opções ali que a gente tem também para ver o que a gente fala semana que vem, né? Tem alguns eu acho que tem expectativa aí de alguns temas, porque a gente tem uma agenda internacional aí movimentada, já programada aí para os próximos dias, né? Então, já na sala de aula algumas pessoas andaram falando alguma coisa. Queria também só registrar que não só os alunos de réu assistem, né? Também os nossos alunos aí no curso de Direito, hoje, numa turma, disse, a gente tá vendo aí o teu, né, com os teus amigos o podcast, a gente não sabia que ia ter vídeo, então é legal que o pessoal tem também buscado, né, informação. Mas estão se inscrevendo ou só assistindo? Estão se inscrevendo ou só assistindo? Tem que se inscrever. Eu não sei se já se inscreveram, tem que se inscrever, então, é isso que eu tenho que dizer. É porque eu não sou muito midiática, tenho que me atualizar. Até porque a gente vai ter que ter uma promoção aí dos 500 ou do 1000, né, Aline? Já estamos com quase 200 inscritos. Sim, verdade, estamos com quase 200 inscritos, né? E que precisamos de mais, de repente ali, a gente não prometeu quando chegar ali pelos 500, né, a gente faz algum outro tipo de episódio diferente aqui, vamos ver. Né? Então, a gente conta com vocês. Pessoal, muito obrigada pela paciência, pela audiência. Boa noite, até mais, gente. Voltem. Até semana que vem. Até. Beijo. Até mais. Olha só, ganharam o cookie mesmo. E eu e o Carol ficamos de fora dessa. Tá bom, anotado aqui no meu Death Note. Trilegal Podcast acabou. Semana que vem tem mais. Tem mais cookie pra gente que não ganhou nada, né? Depois de uma hora tem que fazer um agrado, né? Poxa, pagar um extra, um vale alimentação, né? Um Yakult, cara, um seguro de saúde, um vale transporte, sei lá, né? Um rolê de bicicleta, pelo menos.